Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma creche na cidade Alfa, há 32 crianças. 5 crianças moram em Alfa, vão de ônibus e jantam na creche. 3 crianças moram em Alfa, vão de ônibus, mas não jantam na creche. 9 crianças não moram em Alfa, não vão de ônibus e não jantam na creche. 11 crianças moram em Alfa e jantam na creche. 16 crianças moram em Alfa. 9 crianças vão de ônibus e jantam na creche. E 13 crianças vão de ônibus. Quantas crianças jantam na creche? Então, um problema aí de interseção de conjuntos, vou resolver usando o método típico dos diagramas, e a maneira como os dados estão dispostos me permite a construção dos 3 diagramas, que significa morar ou não em Alfa, ir ou não de ônibus e jantar ou não na creche. E ainda tem um quarto diagrama, que são aquelas pessoas ou aquelas crianças que nem jantam na creche, nem vão de ônibus e nem moram em Alfa. Então, vou construir aqui os 4 diagramas. Vou colocar aqui o primeiro. Que se refere a Alfa, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Que se refere a morar ou não em Alfa. Então, vou colocar aqui, ó, em relação à cidade. Vou colocar assim. Deixa eu colocar para cá. Vou estreitar esse traço aqui. Ok? E vou colocar na cor vermelha. Então, isso aí se refere à cidade Alfa. Aqui eu já vou colocar, ó, com uma região de interseção em relação a ir ou não de ônibus. E aí eu vou colocar na mesma cor. E aqui eu tenho um terceiro, que é em relação a janta na creche. Então tá aí, mais ou menos, ficou do mesmo tamanho, eu vou deixar assim. E aí agora eu vou então nomear isso, tá? Eu vou colocar aqui, ó, que o primeiro diagrama então se refere a morar ou não na cidade Alfa, então eu vou colocar assim, ó, Alfa. Aqui se refere a ir de ônibus, tá? Quem tá dentro vai, quem não tá dentro não vai, ir ou não de ônibus. E que mais? Aqui tem jantar na creche. Jantar. Ok. E ainda tenho um quarto diagrama. Olha só, vou acrescentar aqui. Eu tenho um quarto diagrama que se refere a nenhum dos 3. Vou colocar aqui separado. E vou dizer que isso é nenhum. Nem moram em Alfa, nem usam o ônibus e nem jantam na creche. Bom, e aí eu começo o preenchimento a partir dos valores, tá? E eu vou riscando os dados à medida que eu vou usando, ó. 5 pessoas moram em Alfa, vão de ônibus e jantam. São essas pessoas aqui, ó. Elas moram em Alfa, elas jantam na creche e elas usam o ônibus. Então, o primeiro valor, vou colocar nessa região aqui, ó, que eu tenho 5 crianças que usam participam dos 3 conjuntos. Então, esse aqui eu já usei. 3 crianças moram em Alfa, vão de ônibus, mas não jantam na creche. Olha só, elas moram em Alfa e vão de ônibus. Então, é isso aqui, ó. Moram em Alfa e vão de ônibus, ó. É isso aqui, ó. Quantas são? São 3, né? Elas moram em Alfa, vão de ônibus. Ah, mas elas não jantam na creche. Ah, então olha só. Então, na realidade, elas não jantam. Então, se refere somente a esse grupo aqui, ó. Moram em Alfa e vão de ônibus, mas não jantam. Então, é desse espaço aqui que eu estou tratando. E quantas são? São 3 crianças. Então, 3 crianças aqui. Já usei esse dado. 9 crianças não moram em Alfa, não vão de ônibus e não jantam na creche. Bom, então são 9 crianças que não participam de nenhum dos 3 conjuntos. Então, esse 9 fica fácil. Vem para cá. 11 crianças moram em Alfa e jantam na creche. Olha só, esse dado aqui é bem relevante, bem interessante, ó. 11 crianças moram em Alfa e jantam na creche. Então, quem é que mora em Alfa e janta na creche? Esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ele mora em Alfa e janta na creche. E são na quantidade 11. Mas observa que eu já tenho 5 aqui preenchido. Então, eu tenho que descontar esses 5 e aqui eu coloco 6 para fechar os 11 aqui, ó.
moram em alfa e jantam na creche. Pois bem, 16 crianças moram em alfa. Opa, o total de moradores de alfa é 16. Então, eu vou pensar assim, ó, eu tenho 3, mais 5, 8, 8 mais 6, 14. Então, eu tenho 14 pessoas já morando em alfa. Como o total é 16, faltam 2 aqui, ó. São aquelas que moram em alfa, mas não vão de ônibus e nem jantam na creche. Então, já fechei esse dado aqui também. 9 crianças vão de ônibus e jantam na creche. 9 crianças vão de ônibus e jantam na creche. Então, são essas pessoas aqui, ó, jantam na creche e vão de ônibus aqui, ó. É isso aqui, ó. E quantas pessoas são? São 9, mas eu já tenho 5. Então, para completar esse 9, eu uso mais 4 aqui, ó. Aí, nessa região aqui, eu tenho 9 crianças que jantam na creche e usam o ônibus. Ok? Então, também já usei esse dado. E o último são 13 crianças vão de ônibus. Opa, 13 crianças vão de ônibus. Então, isso aqui, ó, são aquelas que usam ônibus. Tudo isso. Eu já tenho quantas? Tenho 3, mais 5, 8. 8 mais 4, 12. Então, para 13, está me faltando uma criança. Então, aqui eu sei que é uma criança. Então, essa uma criança, ela vai de ônibus, mas não mora em alfa e nem janta na creche. Então, já usei todos os dados. E aí vem a pergunta, quantas crianças jantam na creche? Bom, as crianças que jantam na creche são essas crianças aqui, ó. Essas crianças aqui. Então, é isso que eu estou querendo. Mas aí, nota, está faltando essa quantidade aqui, que é a quantidade X. Bom, mas aí lembra que o total de crianças na creche é 32. Então, eu vou somar 2 mais 3 mais 5 mais 6 mais 1 mais 4 mais X e mais 9. Então, eu somei todas as crianças, 2 mais 3 mais 5 mais 6 mais 1 mais 4 e mais X e mais 9. Tudo isso aí são todas as crianças e tudo isso fecha 32. Agora é cálculo, né? 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 16 mais 1, 17. 17 mais 4, 21. 24 mais 9, aliás, 21 mais 9, 30. Então, tenho aqui 30 mais X é igual a 32. Ficou fácil, né? X é igual a 32, na falsa passagem, menos 30. Eu tenho que X é igual a 2. Então, aqui eu tenho 2 pessoas. E aí vem a pergunta, quantas pessoas jantam na creche? Bom, aí é isso aqui, ó. Jantam na creche, então eu boto aqui J igual a 6, mais 5, mais 4 e mais 2. Aí isso fecha 6, 11, 15, 2, 17. 17 crianças são aquelas que jantam na creche, alternativa C. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.